Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é o meu podcast sobre dados e estatística, onde eu trago convidados que trabalham com dados, que trabalham com estatística, para falar um pouquinho sobre suas trajetórias e assim motivar vocês e inspirar vocês, falando um pouco sobre suas experiências e os seus trabalhos. O convidado de hoje é o Bruno Francesco, que hoje em dia trabalha no Digital Analytics do grupo Soma e veio falar de sua experiência. Bruno, seja muito bem-vindo ao Statisticast e se apresenta aí para o pessoal. Obrigado, Fernanda. Poxa, me apresentar, né? Eu trabalho há 18 anos, né, com publicidade. A área Digital Analytics, né, foi entrando na minha vida por conta que eu sempre trabalhei com mídia, né, sempre, e trabalhei nos diversos setores aí que a gente tem. Trabalhei em agência, em empresa grande, empresa pequena, startup, né, bem diversificado. Eu fiz comunicação, né, comunicação social, que teoricamente não tem nada a ver com dados, a não ser a parte de mídia, que a gente sempre tem que fazer um reporte. Mas essa com a digitalização, né, da mídia, né, com o crescente, né, do digital aí durante a minha carreira, a gente sempre precisou ter mais dados, mais coleta de dados, mais justificativas de mídia, né? Hoje a gente precisa defender mídia. E aí eu fiz, né, além da minha pós em marketing digital, eu fiz duas pós em ciência de dados, uma complementando a outra. Uma foi mais uma base, né, uma base estatística bem forte, e a outra um processo mais avançado ligado para negócios, né, voltado para negócios, né, porque todo mundo que estuda estatística já viu aquelas bases de Titanic, da Flor e tudo mais, e aí acaba que eu procurei alguma coisa voltada para negócios, que foi no INSPER. E eu trabalho na parte de Digital Analytics, como você falou, né, do Grupo Som, mas eu já trabalhei, né, como mídia, como BI, e essa parte do Digital Analytics sempre surgiu para mim como uma justificativa, como uma forma de trabalho e de planejamento para a mídia. Então, eu fui galgando ali, estudando para dados por conta disso, e estou aí desde então, né, nessa área. Não foi uma transição, não digo que foi uma transição, porque ainda continuo dentro do marketing. Então, o marketing hoje demanda de conhecimento de dados, o Digital Analytics, né, vamos dizer assim, porque a gente tem engenharia de dados, né, lógico, tem a ciência de dados, tem a engenharia de dados. O Digital Analytics você tem que lidar com ferramentas, né, que a mais conhecida é o Google Analytics, né, mas tem várias outras, que já dá determinados dados que a gente tem que colher e analisar aquilo ali. Então, é para isso que o Digital Analytics existe, né? Você precisa garantir que essa coleta dos dados, dos sites, dos aplicativos, né? Porque você usa site, você usa aplicativo e alguém coleta isso para tirar algum insight. Então é a gente aqui, né? A gente da área de Digital Analytics. Então tem muita oportunidade nessa área, tá? Precisa-se de pessoas, né? Há pouco interesse, porque geralmente o pessoal de TI vai para uma outra vertente, muito pouco as pessoas vão para o marketing em si, trabalhar com dados dentro do marketing. Ah, parece até que tem muito, não. Até quando a gente abre uma vaga, estou falando isso não na empresa que eu estou agora, estou falando de todas as empresas que eu trabalhei. É uma dificuldade, é uma dificuldade mesmo, assim, de você encontrar uma pessoa que esteja orientada a dados dentro do marketing, que tem interesse por programar, que tem interesse por aprender um R, um Python, um JavaScript, né? E aí não é para ser para TI, não é para ser, né, para engenharia de dados no sentido mais pesado da coisa, que é aqueles dados de transação, de venda de loja. Não, é uma coisa muito mais voltada para as ferramentas online, né? Isso é muito E interessante o que você está falando, porque eu falo sobre isso, né, sobre oportunidades que tem no mercado, mas eu acho que nesse caso de marketing analytics está crescendo, né? Não é tão novo, mas não é uma profissão velha. Eu sempre falo, né, gente, né? analytics não é igual advogado que sempre teve. Uma coisa bem recente trabalhar. Até o termo ciências de dados tem aproximadamente 10 anos só. E o marketing analytics está crescendo muito, mas é aquilo, o pessoal que
faz marketing, administração, né? Tem muita gente, geralmente não tem interesse em dados. E aí eles não querem trabalhar com analytics. E tem pouca gente que entra num curso mais técnico, como a própria estatística, né? Como foi o meu caso. E tem gente que trabalha com estatística e estuda estatística e não sabe o que vai fazer. E o seu caminho, na verdade, foi até o oposto do meu. Você estudou comunicação e você foi entrando para o mundo dos dados fazendo essa combinação. Eu estudei estatística, era tão teórica que eu falei assim, gente, eu tenho que trabalhar com alguma coisa, ver o que que é. E acabei caindo numa área de marketing, amei e fui me especializando nessa área. Então, eu fui pelo caminho oposto, mas não importa, né? Eu não tinha um objetivo, mas fui seguindo, fui seguindo. Então, ou seja, né? Legal, você que é da área, que trabalha com isso, está aqui falando para que o pessoal não acredita em mim. Então, falando que tem oportunidades, então é se especializar, né? E o que que você falaria para pessoas que querem entrar nessa área, por exemplo? Tanto uma pessoa que é mais técnica e precisa desse conhecimento em marketing, como você falou, ou uma pessoa que está agora entrando nessa área de dados. O que que você Então, falaria? bom ponto, até porque são curvas de aprendizado diferentes, né? Inclusive, teve um estudo que o pessoal apresentou lá na IAB Tech, o International Advertising Bureau, né? Que tem aqui no Brasil, tem fora, que a pessoa que está na área de negócios tem uma curva menor de aprendizado das técnicas para tratar dados do que uma pessoa de dados aprender a curva de negócio, né? Então, assim, porque quando uma pessoa de dados, ela tem que estudar, ela estuda, acaba estudando tudo quanto é possibilidade de tratar o dado, né? E eu tô falando de tratar o dado de uma forma muito ampla, tá? Que, chegando assim, tipo, é projeção, é regressão, né? Tem várias nomenclaturas ali, clusterização, enfim. Por exemplo, a pessoa que é de negócio, uma técnica daquela basta. Então, de repente, ela que vai para aquela área específica, eu só preciso saber isso. Por exemplo, vou dar exemplo justamente para entrar na sua resposta. Eu trabalho com CRM. CRM é uma carreira que precisa de dados. Eu aprendo clusterização. É muito mais focado do que eu tentar aprender trocentas e outras coisas, né? Então, eu fico focado naquilo, eu consigo ter uma curva. E aí, a pessoa que está de dados, que é de dados, quer aprender o negócio, ele vai ter que aprender ferramentas sobre Google Analytics, ferramentas sobre Apps Flyer, por exemplo, Google Tag Manager, que é o GTM que a gente fala aqui. É, então, assim, você tem que aprender essas ferramentas, como é que funciona, o que que é uma campanha de branding, que a gente fala de marca, o que é uma campanha de resposta direta, que é focada na venda, para entender os dados, entender como é que interpreta aquilo ali, né, para você ter, porque tudo é conhecer os dados, não importa. Até tem um exemplo do sorvete de baunilha, né, que eu falei uma vez, que é a questão do você entender, interpretar os dados, você saber interpretar os dados, porque tem uma lenda na GM que um cara mandou uma carta reclamando que quando ele comprava sorvete de baunilha, o carro ia bem para casa, funcionava direito, e quando ele comprava qualquer outro sorvete, isso é bem exagerado, né? Porque, lógico, mas tem muito sorvete de baunilha e outros nas empresas aí. É só uma relação, né? E quando ele comprava outro sorvete, o carro não funcionava. E aí ele reclamava por que que isso acontece, né? E, logicamente, uma pessoa que entende e fala que, poxa, comprar um sorvete não tem nada a ver com esse resultado. Eu vou ter que descobrir quais são os outros dados em volta disso que faz com que isso aconteça, que foi o que aconteceu. Os engenheiros viram que quando a pessoa comprava o sorvete de baunilha, era uma geladeira próxima do caixa, ele demorava menos tempo. E quando ele comprava outros sorvetes, estava em outra geladeira, demorava um tempo maior, e com isso uma peça esfriava e o carro não funcionava. Então era o tempo, não tinha nada a ver com sorvete, claro. Mas essa relação é boa porque assim, você tem que entender esse tipo de coisa para poder dar um insight bom, né, para a pessoa. Porque se você for de dados e não tiver conhecimento do negócio, você não consegue dar um insight legal. Ou um insight óbvio. Às vezes dá um insight óbvio. Tipo, aumentou as sessões, então aumenta as visitas ao site e aumenta os usuários. Não, mas isso eu sei, eu sou de negócio, isso para mim é muito óbvio. Precisa fazer uma correlação para isso. Que aí, de repente, fiz uma correlação aqui, eu vi que quando entra mais sessão, entra mais usuários.
Ok, você usou um método estatístico para dizer o que para mim, que sou de negócio, é óbvio, né? Então, assim, para quem for de dados, estudar um pouco mais sobre marketing, né? E tipos de campanha, as ferramentas. E para quem quer fazer o caminho, né? Você fez o caminho contrário, né? Eu fiz o caminho de comunicação. É saber as linguagens. Então, assim, hoje tem aquela questão de R e Python, né? Acho que qualquer das duas, né? Para quem tiver mais afinidade ou com a sintaxe de cada linguagem, o JavaScript, mas aí um JavaScript não para programar um site, né? Porque o JavaScript é uma língua assim, bem, como é que eu posso dizer? Diversificar, Abrangente. abrangente, né? Você pode fazer trocentas coisas com o JavaScript, é uma linguagem, poxa, que você pode fazer um site, pode fazer uma calculadora, pode fazer, sim, trocentas coisas, mas mais focado para o Google Tag Manager, porque você, como eu falei ali no início, a gente também é responsável no Digital Analytics pela coleta dos dados. E essa coleta dos dados requer alguns scripts, né? Para você pegar, a pessoa clicou em tal botão foi clicado trocentas e 50 mil vezes. Então, né, a gente precisa desse comportamento para mudar o layout, né? Um layout ele é alterado por conta desses dados, né? Até para saber se tem algum problema no site, porque, por exemplo, a gente está lá, e aí algumas coisas que eu faço lá, né? Tipo, essa área faz, né? Tipo, não está tendo venda. Aí, geralmente, quem apanha no bom sentido, que é cobrado é mídia, né? Porque mídia você investe, né? Então, se o dinheiro está indo e não está voltando, é a primeira área, mas pô, é com mídia mesmo a situação. Aí você vai ver lá, pega o monitoramento do site, você vê que determinado passo do carrinho está com problema. Tipo, você escreve lá sua rua, não sei o quê, aí você dá enter, fica em branco. Estou dando exemplo, tá? Ou então você escreve rua e bota um acento, aí ele não aceita acento. Aí não, tipo, não entra, trava o botão não deixa ir porque diz que o campo não está preenchido. Então tem esses problemas, então a gente precisa detectar. E quando a gente vê que os dados estão parando, né, em tal parte do carrinho, vamos dizer assim, né, do fluxo de venda que a gente fala, então o problema é no site, não é na mídia, né? E aí a gente direciona. Geralmente o digital ele direciona, né? O problema é que, pessoal, vocês que fazem a programação dessa parte do site é com vocês. A mídia é com você mesmo. Então, ó, então a gente meio que dá os insights ou dá os insumos, né? Tipo, não necessariamente a gente é a delegacia ali dos dados, né? A gente cria dashboards, cria tudo, e as pessoas vão monitorando aquilo. Legal, achei. Pô, obrigado pelo dashboard. Obrigado pelo painel ali de dados. Valeu. Queria monitorar isso. Então a gente faz um planejamento. Como é que monitora isso? Aí uma das coisas que a gente monitora, teste AB, né? O famoso teste AB, teste ABCD, que tem vários tipos de teste. É, De um exemplo de um teste AB que você usa, agora estão se falando muito, né? Business, teste AB, né? O teste AB aqui no Statistics é um teste de é, hipóteses, mas ali no dia a dia, como é que você usa no trabalho que você faz com Marketing Analytics? assim, de uma forma geral, né, o teste AB ele é geralmente feito com uma feature, né, nova, ou se for multivariado, né, ou um conjunto de features, né, ou mesmo um split de páginas, tipo, eu tenho uma página e troco, a página pode ser completamente diferente, né, eu posso fazer um split de página, uma amostra, uma parte dos usuários vão ver essa aqui, uma parte dos outros usuários vão ver essa aqui, né? E aí a gente vai trocando para ver qual que vai ter o resultado que a gente espera. Por exemplo, eu espero vender mais esse produto, né? Aí a ideia é que o meu termômetro, vamos dizer assim, vamos chamar dessa forma, é a venda daquele produto. Então, se eu trocar a página, botar ele em destaque, ou botar ele em página inteira, ou meia página, ou botar uma foto maior ou menor, aí a gente vai testando, né? E aí, quando a gente vê que uma hipótese, né, é melhor do que a outra, a gente mantém, né? Então, basicamente, Seria medido pelo número de cliques ou número de vendas no produto que você quer vender mais, certo? é, é. Ou clique ou venda, porque você tem que definir, né, uma métrica, né, ali para ser o parâmetro. Geralmente é venda, a não ser que seja uma coisa interativa na home, né, porque aí o
que tem também essa questão, né? Você saber quando uma coisa está muito distante da mudança, por exemplo, eu mudei uma coisa na home e quero ver aumentar a venda é, de determinado produto. Até quando está muito distante, a probabilidade de eu ter uma hipótese, vamos dizer aqui que a gente chama de estatística, né? Quando tem um falso positivo, vamos dizer assim, né? Que é o do. Como é que a gente fala, gente? Bom, é uma hipótese que a gente acha que é verdadeira, mas é um falso positivo. Porque está tão distante do objetivo, porque você está na home, trocou a home, aí você vai para a página do produto, aí da página do produto você tem todo o fluxo do carrinho, aí aquela alteração que você fez na home é tão proporcionalmente ínfima em relação a todo o processo até a compra, que será que é isso mesmo que faz a diferença, né? Então, geralmente, a gente tenta colocar coisas mais próximas, né? Tipo, ou uma feature no carrinho, ou uma feature na página do produto em si, né? Porque quanto mais distante, menos assertivo eu vou ser. Eu vou começar a achar, tipo, erro, que a gente chama de erro tipo um, né? Ou erro tipo 2, né? Tipo, que é aceitar, rejeitar, sendo que ela é verdadeira, né? Rejeitar a hipótese anterior. Eu não vou chamar de hipótese, não sei como é que é a audiência aqui, mas a hipótese padrão eu rejeitar ela, achando que a página nova ela foi efetiva, mas na verdade não seria, ou então ao contrário, né? É aceitar, mas sendo que a nova que na verdade que era boa, né? Porque às vezes eu não tenho como é que eu posso dizer? Um montante ou um indicador efetivo. Né? Isso aí a gente já vai entrar naquele papo de frequentista e tal, beleza? Mas assim, mas isso é bom, essa parte de você, isso puxando mais para quem não é da área de estatística, né? Você entender um pouco mais de estatística e achar que de repente é um bicho de sete cabeças, na verdade vai te dar muito mais argumentos, vai te dar muito mais visão do que seria um teste. E não é nada, não é nem um bicho de sete cabeças. Requer um pouquinho de estudo, requer um pouquinho de compreensão, mas no final da conta é tão gratificante, é tão enriquecedor, né? Você poder olhar as coisas, né, os testes de uma forma diferente, que vale a pena o esforço. Você não vai aprender em uma tarde, que você, poxa, a gente vê aqui até hoje, eu vi um post que você fez, foi você, acho que foi você, que, dos namorados, H1, se ele acertou H1, foi isso? Aceitou a hipótese alternativa? Tem a foto Ah, assim. Então, assim, até hoje, a gente que trabalha com isso, a gente ainda, qual é mesmo? Tipo, igual P-valor também, né? É, tem coisa assim, e a gente precisa de uma colinha às vezes, né? Dá uma olhada, assim, até no código mesmo. Então, assim, não é uma coisa, meu Deus. Mas vale a pena, é muito bom porque você entende como é que é a mecânica e começa a não aceitar qualquer coisa, sabe? Como justificativa, igual aquele papo da correlação espúria, né? Tipo, quando tem mais filmes do Nicolas Cage, mais gente morre afogada na Califórnia. Então, sabe, tipo, não tem a ver. Então, cara, tá errado Quando isso sopra o aqui. sorvete de baunilha, o carro funciona. É, exatamente. Então, tipo assim, tem até um site, eu esqueci o nome desse site, o endereço, né? Que É o tem várias. Tyler Vegan. Então. É o Então, autor, o site é o nome dele, de correlações espúrias. então, tem várias coisas assim que eu fico, pô. E isso acontece no marketing, né? De você achar que, então foi porque eu fiz isso. Foi mesmo. Mas não é um tipo de, pô, você é ruim, não. Não foi mesmo, que de repente você pode entender que não, de repente foi uma outra coisa. E aí você entende, ou então você não se julga tanto, né? Tipo, eu tenho uma sazonalidade, por exemplo, a gente começa a entender de sazonalidade, tendência. Então, se eu tiver um histórico, né? E isso é uma outra coisa, né? A gente começar a ter histórico das coisas. Então, se eu identificar tendências, sazonalidades, eu não me cobro tanto. Ou então eu tento entender o que pesa mais na minha ação. Por exemplo, se eu sei que é uma época de. E isso o pessoal de marketing já sabe na veia. Ele não tem vamos dizer assim, uma estatística para isso. Você já sabe, aqui não vende tanto aqui vestido, vende mais casaco. Vou falar assim um negócio muito óbvio, né? Mas assim,
Isso já tem na veia, mas legal saber disso de uma forma, identificar essas tendências, porque, pô, então, historicamente isso vai cair mesmo. Então, cara, por que eu tô me cobrando tanto? O que que eu posso fazer de diferente disso? Eu já tô esperando essa queda mesmo, do que de repente. E ao contrário também, pô, vendeu pra caramba porque eu fiz isso. Não, essa é uma época de alta. Então vendeu pra caramba porque é uma época de alta, não é porque eu botei um banner XYZ, né? Às vezes é o contrário, às vezes é porque caiu, já que eu tô numa época de alta. Então, entender sazonalidades e tendências é uma ferramenta boa. Hoje, por exemplo, hoje a gente está vivendo coisas muito importantes. Esse ano, né, e o próximo ano também, primeira grande mudança desse ano que vai acontecer agora no dia 1º de julho. O Google Analytics, que é a ferramenta mais famosa aí de Analytics, existem outras, mas é a mais utilizada, né? Vai mudar, né? Que a gente chama de GA4, né? Ele vai mudar no dia 1º de julho. Então, todo mundo vai ter que fazer essa transição. Então, e aí, um dos argumentos deles, né, que muita coisa vai ser amostral, por conta da privacidade de dados, né, por conta, né, se você quiser granular demais os dados para o usuário, isso vai ter consequências na sua visualização. Então, assim, a gente vai ter que ser mais estatístico, né? A gente vai ter que aceitar coisas mais por meio de inferência, por meio, né, de amostragem, né? Então, assim, é importante. Outra coisa que vai começar a acontecer esse Posso ano. só te interromper sobre essa questão que Ah, você falou, né? Eu acho que é muito legal falar sobre isso, porque até dá para uma visão para o pessoal. Quando, é aquela famosa história, né? é, Eu comentei aqui que eu preciso comprar um tênis, entrei na internet, todo lugar eu vejo tênis. Por quê? É o Google te escutando, captando o seu cookie, né? Cookies, e escutando, fazendo reconhecimento de voz. E aí ele te mostra tênis. Mas isso é horrível, isso é ilegal. Bem, não é ilegal porque você aceitou o contrato, os termos de contrato, né? Em algum momento, que ninguém lê. Mas eu, por sinal, né, apesar de algumas coisas serem um pouco Black Mirror e serem um pouco assustadoras, no geral, quando eu faço uma busca de um negócio e eu acabo vendo em todos os lugares, eu até gosto porque facilita o meu trabalho. Eu fui lá, preciso de um tênis, daqui a pouco, da próxima semana, tudo que eu olho é tênis, eu falei, pô, facilitou, já chegou aqui de bandeja. Mas a ideia por causa dessa questão da privacidade, né, não poder coletar cookies, como é que você vai anunciar o tênis para a pessoa, se você não pode mais escutar o que a pessoa está falando? Então é isso que você está falando, né, Bruno? Eu só estou assim, tentando é, contextualizar um exemplo, mas aham. assim, para o pessoal visualizar. Então, as empresas, com os dados que elas têm, com uma amostra que ela tem, ela vai estimar o seu interesse, dado, sei lá, cliques e até questões demográficas sua para poder fazer uma propaganda. É mais ou menos isso que eu entendi? Mas eu queria pontuar um negócio que você falou, muito interessante, assim, não Uhum. é bem esse Black Mirror que o pessoal pinta aí e tal, não é tão assim como o pessoal imagina, porque se fosse assim, a gente estava milionário, a gente de mídia, né, porque isso é muito mais fácil, a gente ainda fica tentando, porque o que a gente faz quando vocês recebem, né, quando o pessoal recebe muito, existe um marcador no site, né, tipo como se fosse alguém que dá uma etiquetinha em você, tipo, você foi lá no site, ou você foi em sites que é daquela categoria, aí o Facebook ou o Google, opa, essa pessoa é interessada nisso. Então ele vai mostrar, por conta disso, tem uma questão de ouvir, assim, se tiver, não é uma opção que aparece, vou falar assim, pode ser que tenha, mas assim, não há confirmação. Há pessoas que falam, ativar o microfone, mas se tiver, tipo, é uma seleção que a gente faz assim, pessoas que têm interesse em tal. E aí vai desde a curtida, a visita no site, pode ser que seja isso também, mas principalmente para a gente, né? Em relação a curtidas, né? Se você curte Nike, sei lá, curte Adidas, você é uma pessoa interessada em tênis. Se você visitou um site do Nike, já isso reforça ainda que você realmente é uma pessoa. E aí, provavelmente, como eu vendo tênis, eu vou falar, eu quero pessoas interessadas em tênis. Ele vai entregar para você, independente de você ter falado ou não. Então, assim, tem esse tipo de Sabe coisa. que eu quero comprar o tênis e veio a propaganda, foi coincidência. Eles não estão lendo o pensamento ainda. Não, porque provavelmente a gente às vezes não tem ciência de como a gente deixa pegadas, né? É, na nossa navegação, nas coisas que a gente curte. E também tem uma questão.
Por exemplo, você tem, é uma rede social, você tem amigos que gostam de tênis. Essas ferramentas também experimentam entregar para amigos dessas pessoas para ver se cola. Tipo, tanto é que, às vezes, quando a gente tem algum problema de, que a gente chama de tagueamento, que é esses marcadores, às vezes a entrega sobe muito rápido porque ele perdeu a referência, ele vai entregar para todo mundo para ver se ele acha alguma adesão. Porque esses algoritmos, né, para a gente que entende dados, eles são machine learning de reforço, né? A gente sabe essa teoria, né, do machine learning de reforço, né? Ele não é sozinho. Então ele precisa de um reforço, ele precisa de saber, eu tô certo. Ele precisa entender que ele está certo o tempo inteiro. Então ele é um machine learning de reforço. Que a gente fica falando de IA hoje e tal, machine learning. Enfim, eu já dei uma aula sobre machine learning, fiz um cardzinho, mas assim, tem vários tipos, né, de aprendizado de máquina. Então esse é o de reforço que você precisa dar essa entrada assim, não, você acertou, de novo, tá? E aí ele vai entregar de novo para uma galera, você acertou. Você acertou de novo, olha, realmente, a Fernanda é uma pessoa. Ele precisa ter essa confirmação. E quando eu tiro isso, que é o que vai acontecer, a gente fica só com o que a gente acha. Então, meio que a gente vai fazer algumas segmentações de acordo com o que a plataforma já tem, como, se essa pessoa curte e tal, mas eu não vou ter esse reforço, né, tão mais forte. A gente vai ter outras formas de fazer reforço, né, tipo com... Porque, no final das contas, você compra, né? Então, a gente acaba dando um retorno, mas as pessoas que vão ter essa proteção de cookie, ou que eu vou optar por não deixar o cookie, elas vão ficar num limbo. Então, acho que o público vai ser o mais impactado, porque ele vai ver mais a propaganda. Porque eu não vou, por exemplo, eu vou entregar para Fernanda uma propaganda de carro, só que ela não quer comprar carro. Só que eu vou entregar de novo, Vai ser porque testes, né? Então, ou seja, em breve eu vou ser bombardeada com um monte de propaganda de coisas que eu não tenho interesse, ao invés de só aqueles como eu exato. falei, eu sou um exemplo de pessoa, né? É a hora da apedrejamento. É, Eu sou uma pessoa que eu até acho legal, né? Eu clicar num negócio e receber uma propaganda porque facilita o meu trabalho, mas a maioria das pessoas não gostam disso, acha que é um pouco assustador e invasão de privacidade. porque assim, existem atuações, existem operações e operações de marketing, né? A pessoa que usa, por exemplo, eu detesto aqueles e-mails tipo, que bom que você está vivo. É tipo, pô, mas por que? Aí você abre, porque você pode aproveitar. Tipo, sabe, às vezes brinca com umas coisas que não tem nada a ver, e tal. Seu dinheiro está aqui. Aí, tipo, você abre, não, então o novo cartão. As abordagens, às vezes, a utilização que, por exemplo, do Facebook Cambridge, né, que deu aquele. Esqueci o nome, é Cambridge alguma. Tem alguma coisa. É, que aí tentou manipular isso que decorreu do que a gente está refletindo hoje, mas tinham coisas boas, né? Na verdade, é bom para os dois lados, né? Eu direciono porque você se interessa e eu gasto só para quem. Porque a grande dificuldade da mídia antes, né, da internet era ter menos dispersão, né? Você entregar para pessoas que, putz, E tem não tem interesse. nada a ver. Então a gente tornou mais assertivo, mas aí as pessoas acabam deturpando. Por exemplo, e acho também um pouco de cara de pau. E aí você um pouco mais. Porque assim, uma vez eu fui num debate sobre isso, sobre cookies e privacidade dos dados e tal. E aí existem várias formas, né, de você, até formas, né, bem diretamente ilegais, mas tem outras que ficam numa zona cinza. Por exemplo, tem ferramentas que raspam os contatos de e-mail e telefone de todos os meus contatos do LinkedIn. E não sei se você já viu, eu tenho bem cuidado de adicionar pessoas novas, sabe? Porque às vezes as pessoas estão nessa intenção. Aí você adiciona lá, crente, às vezes faz um fake, porque ele cria um mail. Olha, eu quero profissionais de marketing que trabalham com isso. Ele vende esse mail. E a pessoa levanta o braço, então quer dizer que a minha estratégia agora utilizando os contatos de LinkedIn. Aí, pô, eu virei e falei assim, mas lógico, mas desde o início, você acha que estava certo? A pessoa te adicionou, não foi pra virar mail seu. Tipo, quem disse que isso está certo? Já começa de errado, sabe? E a pessoa não, porque isso também não é, como é que é? Não é contra a lei.
Mas, porra, mas também, né, a intenção de você fazer isso é errado, cara. Se você raspar os contatos do LinkedIn, a pessoa não te adicionou para virar um mailing seu ou para você vender ele para. Tipo, lógico que isso está errado. Que pergunta, mas, sabe? É óbvio que está errado. Então, assim, é, as pessoas fazem coisas, né, com os dados que realmente não era para fazer. E às vezes, para bater meta também, né, quando a pessoa fica desesperada por meta do mês, faz o que faz. Tipo, encher a pessoa de e-mail ou de SMS, porque tem que bater a meta. Por isso que criou o seu opt-in, né, que é a questão de você aceitar aquela. Mas é porque não, porque eu preciso. E pior, aí eu vou te dizer o dado pior. E pior que funciona. Você pergunta para uma pessoa, né? Tem na internet. Ah, mas encher de e-mail não é ruim, porque acaba enjoando os olhos? Não, aumenta a minha receita. Então, assim, é, é, Como o tem esse. e-mail que você recebe, né? Você deu como exemplo. Ah, Seu dinheiro está aqui. Por que que as pessoas mandam um e-mail oferecendo um cartão com esse título tão, digamos, baixo, né? Aquele clickbait? Porque é, funciona, porque o que eles medem é o clique, abertura de e-mail e clica no link para fazer o cartão e etc. Ao colocar esse título chama atenção. Por isso que é bom, importante a gente ter o conhecimento para saber o que que é pegadinha, o que que é uma coisa mais séria, né? E claro, eu não estou nem falando sobre pessoas que querem manipular e fazer as coisas na malícia, né? Isso para mim é uma coisa meio óbvia, assim, já é dado, eu não estou é, falando disso. É igual quando eu recomendo o livro Como Mentir com Estatística, eu sempre falo, gente, Como Mentir com Estatística não é um manual, não é para você aprender como mentir com estatística, é para você ver o que que ah, as manipulações que as pessoas podem fazer com o uso da estatística e você se livrar dessa, você ficar esperto. Eu estou vendo que você está e- levantando um livro aí, já chegou na hora das é, indicações de livro. mas não, é que você falou do nome, como mentir, que tem esse aqui, os números não mentem, também é muito bom. É muito bom, eu leio e Esse eu releio. ainda não conheço, mas esse está na minha lista. Muito bom. Depois eu te mando, é o Charles Safe. Muito legal. Ele fala de como mentir com números assim e cita várias, até coisa de neurolinguística, né? Se você quiser mentir um número, você tem que falar, então, 18,48%. A pessoa tem mais confiança quando você faz um dado preciso do que quando você fala 18%. Quando você fala 20%. Principalmente quando é falso, né? Então, se você falar, as pessoas acreditam mais. E assim, é maravilhoso que você fica. Caraca, as pessoas são muito, muito suscetíveis a isso, né? Aí a gente tem essa questão. Sugeriu esse livro, vamos abrir um parênteses aqui. Você tem outros livros para sugerir? Cara, livro tem esse que eu falei do sorvete de baunilha, que tem um título grande, BI na era do Big Data para cientistas de dados. Aí depois tem um subtítulo grande, mas Qual é é do o Low Stanley. Low, Lohh Stanley, né? esse Aí tem os números não mentem, do Charles Safe, né, que eu mostrei agora. Todos do Alberto Cairo, né, que ele fala, né, como mentir com gráficos, né, é muito bom, né, os livros do Alberto Cairo. Tem outros que eu não lembro agora, assim, é o que a gente vai lendo, né, quando a gente vai estudar ciência de dados, a gente lê todos aqueles livros de bichinho, né, que tem, sabe, tem o pinguim, tem o cachorrinho, tem não sei o que. Tem vários que a gente leu ali. Esses que você tá lendo estão muito fofinhos com cachorrinho. Aqui é um tal de lagarto, são uns bichos muito feios, mas sim. Tem. E, nossa, a gente tem que pegar online, né? Porque se for pegar físico, é cara dessa, né? Tipo, parece livro de medicina, né? Alguns. É, E, assim, fora isso, eu acompanho alguns canais, algumas pessoas, né? Não sei se você conhece da Julia Silg, que é uma estatística, é uma cientista de dados, que é muito voltada para o R, ela tem um canal no YouTube muito bom, eu gosto muito dela. Ela é bem didática, assim, é muito, muito boa. Né? Tem um outro que eu tô assistindo agora, que ele é muito legal, que eu tô achando que ele tá pegando o ggplot, fazendo várias coisas, que é o Rifonas Project.
é um canal no YouTube. E assim, nessa área de Digital Analytics, né, que eu falei, GTM, Google Analytics, essas coisas, que é a parte para a gente coletar dados, eu sigo muito Simo Ahava, né, é um cara aí finlandês, uma das referências aí para essa área, né? Tem outros agora que realmente eu devia ter pegado mais, mas quando você seguir ele vai aparecer os outros, que ele acaba compartilhando o conteúdo dos outros também. É ótimo. O importante é ter, acho que, uma referência principal. Porque se a gente falar um monte de livro, um monte de canal, a pessoa fica perdida. Então, você dá uns dois, três referências. Tem um indiano, indiano sempre tem na lista também, que é o Yamanchu Sharma. É, tem outros lá também, tem um que era do Google, eu esqueci o nome também, que eu segui. Do brasileiros, né? Pô, que a gente, nós, que tem que estar. Tem o Estatidados, né? Que tem conteúdo, acho que tem vídeos nossos também, tem um material muito bom. O curso R, né? Que é do Júlio, do Atos ali, a galera, não sei se você conhece também. Tem uns vídeos legais. Eu gosto do ggplot qualquer coisa. Eu adoro assistir esse ggplot qualquer coisa. Eu acho muito maneiro. Então, são sempre esses conteúdos que eu acompanho, né? E estudo e estou sempre me atualizando, né? Sempre procurando ver as novidades e tal, entender como é que funcionam as coisas, que tipo de estatística está sendo usada para aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Google Analytics. Ele tem é, uma estatística para atribuir valor peso, vamos dizer, peso a um canal que eu falo veículo, né? Que, por exemplo, qual o canal que vende mais ou contribui mais para as vendas desse site? Aí o Facebook, ó, o Google tem um dado, ele tem um modelo, ele tem um cálculo, né? E qual é? Porque a pessoa, não, é caixa preta. Olha, tem lá no suporte. Se você entrar lá no suporte e escrever lá metodologia de atribuição baseada em dados, vai estar lá que eles usam o valor de Shapley como metodologia para atribuir o peso. Aí vai lá, procura saber o que é valor de Shapley. Você vai definir, vai entender que é um valor a priori, e aí cada veículo ganha um papel na entrega daquela que a gente chama lá de conversão ou de venda, vamos dizer assim, para ficar mais popular. E aí ele atribui os pesos. Então, existe uma metodologia, tá clara ali. Você só não vê porque, assim, esse cálculo ele só por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem, 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 bem simples. Futebol, vou falar de futebol. Se eu, por exemplo, eu botei o Neymar, o Pelé e enfim, o Garrincha ali para jogar junto, mas quando eu tiro o Neymar, quando tá todo mundo junto, faz 10 gols. Quando eu tiro o Neymar, faz 2 gols só. Então o Neymar tem um peso. Só que ele faz isso com várias formações, troca um, põe outro. E aí, no final, como é um cálculo muito extenso, né, você acaba não sendo assim visualmente agradável ou possível de se visualizar igual numa tabela Excel. Então, por isso que é uma caixa preta, acaba sendo. Então, ele faz essas combinações aí, né, de jogadores e vai dizer assim, então, de acordo com, sei lá, 30 mil partidas que eu assisti com as diversas como é que vai, formações, esse jogador acaba contribuindo com 3,2% por cento dos gols. Tal. É isso. Eu vou lutar para isso. Cadê a caixa preta? Não tem mais, né? Você não consegue só ver, mas tá lá, tá na ajuda. Inclusive tem até um esquemazinho. Se você entrar lá, vou falar de uma metodologia da atribuição baseada em dados. Lá no suporte do Google, entra no site, suporte do Google, escreve. Aí vai ter até um esqueminha, bonitinho, tá? Um gráfico explicando. Então, assim, tá ali. É É tudo porque explicado, basta procurar, pesquisar. basta procurar. Inclusive, Tá, não existe parar de estudar, certo? Você está sempre. não, não, eu não sei nada. Eu vou falar, eu não sei nada. Se perguntar para mim, eu não sei mais nada. Eu não sei. Eu tô sempre não sabendo, porque Mas você não está sempre estudando, trabalhando com analytics, não tem que sempre estudar? cada vez que eu estudo, menos, menos você tem certeza que sabe. Porque é Ai, muita coisa, né?
É, é muito. Não, mas ainda tem isso, mas ainda tem isso. É, mas ainda tem isso. Não, e o pior que na parte Digital Analytics, mas ainda tinha isso, tinha, acabou, tipo, não tem mais, agora mudou. Tem isso, né? É igual Muito isso que acontece dinâmico, agora. né? É, dinâmico. É. E, tipo, na minha época era assim, mas não é mais não. Tipo, já mudou. É igual o Google agora, né? O Google Analytics vai mudar, né? Muito das mensurações elas vão mudar. Então, Você já aprendeu, já vai. já Olha, aprendi F5 aí, Bruno, F5. F5. Lógico que aí você tendo uma base, Claro, né? eu tô brincando. Você acaba tendo, né, uma troca melhor, mas como é que fala? É um renascer, olha. É um recomeço sempre, né? Tipo, acaba que é um recomeço. Porque entra uma feature nova, entra alguma coisa, sai uma coisa que você estava acostumado a usar. Isso que dói mais, né? Quando sai uma coisa que está acostumado a usar, é dolorido, porque, poxa, e aí às vezes é um desgaste, né? Porque o seu dashboard estava montado com aquilo, você tem que mudar o seu dashboard, porque aquilo não vai conversar com o seu dashboard. Então tem esse tipo de coisa, né? E aí, Tem que ser uma pessoa para trabalhar nessa área que tem que estar sempre estudando, que tenha essa flexibilidade, que isso, aceite que as coisas vão mudar e você vai ter que, ah, muito triste, com lágrima nos olhos, jogar o dashboard fora e fazer um outro do zero, aprender coisas novas. Então, não é para preguiçoso, não é para a gente não, fazer aquela mesma coisa para sempre, todos os dias das nossas vidas. Não. é para quem gosta de emoção. Quem gosta de emoção. Para quem gosta de Montanha emoção, russa. gosta de estar aprendendo, estar com a cabeça sempre disposta a aprender coisa nova. E aí é um profissional, assim, digital analista é isso, é aprender coisa nova, tá ali na fronteira, né, na ponte entre programação e marketing, tá ali nas duas, fazendo o meio de campo, vamos dizer assim, né, e entender de dados, né, poder pelo menos fazer um descritivo bom, né, porque o arroz com feijão ali é o descritivo. A gente tá falando aqui de IA, de, poxa, de modelos regressivos e tal, mas o descritivo bem feito já é 80%, né? Vão achar que eu paguei para você falar isso, porque é isso que eu falo todos os dias na caixinha. Gente, estatística descritiva, você entender os seus dados, Ah, analisar, né, média, mediano, o desvio, a amplitude, a isso. correlação. Ah, mas isso eu já sei. Gente, mas tem que Uhum. sentar e dar uma estudada, porque a base tem que ser muito bem feita. Como é que você quer avançar? Ah, não, mas agora eu quero estudar machine learning. Se você não tiver isso, se você não souber explicar tudo o que é uma correlação, não adianta você ir avançando porque a sua base vai desmoronar. Então, ele está aqui falando, o cara que trabalha, o grupo Soma, né, que é um grupo que está crescendo aí, né? Eu que gosto das lojas de roupinhas, meninas, da brusinha, a gente está falando sobre isso, né? E o grupo está adquirindo lojas aí, muito, digamos, crescendo, grandes e famosas, e você tem que fazer a descritiva muito bem feita, 80% do seu trabalho. 80% do trabalho. Até porque, se a coleta não for bem feita, descritivo, não adianta aplicar modelo nenhum. Vai sair lixo. Entra lixo, sai lixo, né? Não tem como. Antes de tudo, 90% do seu trabalho vai ser limpar dado e organizar. Os últimos 10% é gráfico, modelo. Isso é o mais rápido. Por incrível que pareça, é igual. Eu acho muito engraçado quando a gente faz, quando se trabalha assim com as pessoas um pouco mais ansiosas e querem, e tem uma visão de projeto, assim. Ah, mas cadê um gráfico aqui? Não, não, cara, gráfico, É a última etapa. lá, lá no final vai estar. Não quer dizer que o trabalho está parado, não. Mas assim, mas ainda está nisso. Não, mas é isso, ainda está nisso. É igual, e às vezes quando você faz um gráfico que a pessoa não gosta, mas você gastou tempo nesse gráfico. Ah, não gastei tempo nenhum. Assim, o que eu gastei no gráfico não tem, foi pífio, né? Tipo, é uma coisa muito pequena. Então, o gráfico, o modelo, vai muito antes da organização dos dados. Por trás de um grande gráfico, tem sempre uma grande tabela. Você acha que é só aplicar o gráfico, principalmente no ggplot. Você tem que fazer uma transformação nos dados para poder caber naquele tipo de visualização, né? Tipo,
Tem várias coisas que você precisa mexer. Então não é só você pegar aquela tabela pura e simplesmente aplicar um gráfico, né? É muito, a gente está muito acostumado com a versão de Excel, né? Às vezes é só, pega ali. Mas aí, quando a gente quer fazer uma coisa mais elaborada, de uma forma que a gente, até mesmo para o Power BI, que é um pouco mais facilitador disso, né? A gente precisa estar com os dados numa formatação para poder chegar naquele resultado que a gente quer ver. E não é só simplesmente marcar os dados e fazer um gráfico, né? Tem todo um trabalho ali. Então, a tabela ali e o tratamento poxa, é tudo. Então, É, fica essa mensagem aí, pessoal, né? Como eu falei, eles não acreditam em mim, mas você que é um profissional, está em você. Bruno, a gente está se encaminhando ao final do nosso episódio do legal. Statisticast agora. Convido o pessoal para te acompanhar nas redes sociais, onde você compartilha um pouquinho, né? Você é convidado para uma live aqui e ali, então você também está divulgando lá. Sim, eu não uso Instagram, assim, para estatística, eu não uso. Eu uso muito meu canal do LinkedIn mesmo, tá? E tem muitos posts lá, se quiser entrar no meu perfil depois, entrar na parte de publicação, tem bastante. Eu procuro ter uma frequência boa ali, então você procura ali Bruno Francesco. Deixa eu ver seu endereço aqui, eu posso até, já que a gente está na internet Vai aqui, eu estar vai consigo ver. tá linkado aqui embaixo para o Vai pessoal. estar linkado aí embaixo? Então, Vai estar perfeito. linkado aqui Então tá embaixo. aqui, então eu posso fazer isso aqui, né? Tá aqui, você pode clicar aqui embaixo Na descrição do vídeo. na descrição do vídeo, né? E segue lá que eu vou estar. Me segue, me adiciona e tal. Só não vai raspar meus dados, não, mas eu já bloqueei. A pessoa não vê meu e-mail nem meu telefone, não. Tirei lá. Não tem... O pessoal ficar me botando em lista de spam, não. Mas segue lá que sempre tem um conteúdo sobre tanto estatística, quanto linguagem R, quanto a parte de Google Analytics, né? GTM, Google Ads, Facebook Ads. Eu geralmente falo de mídia, de performance, né? E Digital Analytics. Então tem sempre ali, e nos podcasts aí da vida. Eu não tenho o meu, mas assim, eu vou participando do quem chama. Então, Bruno, muito obrigada pela sua participação aqui no Statisticast. Eu gostei de saber mais sobre o seu trabalho, né? O marketing aí aplicado no digital, né? Que é uma coisa muito recente, estão usando muito, está crescendo muito, como o Bruno já falou aqui, uma oportunidade de carreira aí para o pessoal. Obrigada pela sua participação e até a próxima. Ali. Tchau. Tchau.